Fala pessoal, como é que tá? Bom dia, tudo jóia? Estamos aqui para falar a nossa próxima chave da mentoria do SPR. Eu considero que essa é uma das principais chaves, talvez ela esteja aí na top 5 de todas as chaves que nós vamos falar dentro do nosso processo, que é a chave do autoconhecimento. Eu entendo que essa chave ela vai destravar demais a cabeça de algumas pessoas, aqueles que quiserem realmente entender e estiverem dispostos a fazer o trabalho que precisa ser feito. Lembrando que nós temos um método que chama TPC, lembra bem disso, TPC, Teoria, Prática, Constância. Se você só ficar ouvindo sobre a chave, ouvir sobre a história dela, ter esse entendimento, você vai aprender lá 2%. Se você ouvir a teoria e fazer a prática, você pula para 20 vezes esse aprendizado. Se você fizer a teoria, fizer a prática e ser constante nela, você multiplica isso por 200. Então lembra bem da aula inicial, onde eu fiz o círculo, onde eu fiz aquela anotação, para você ver a diferença que é ouvir somente, praticar. E o ouvir e praticar quer dizer o seguinte: aprende e já ensina alguém. Aprende e passa para frente. Quando você aprende e passa para frente, você tem um entendimento maior. Esse entendimento maior, se tornando constante, toda hora você está ensinando alguém, está falando sobre alguém, além de você construir um entendimento e um conhecimento vertical de diversos assuntos, você também está ajudando outras pessoas. Isso é muito importante. Conhecimento horizontal, desculpa, eu errei. Vertical, horizontal, né? Então eu vou fazer a leitura das tarefas e depois eu vou dar uma breve explicada sobre essa chave do entendimento, do autoconhecimento. Fechou? Então vamos lá. Você é um ser triuno. Você tem um corpo, você tem uma alma e você é um espírito. Corpo, alma, espírito. Então, a partir de hoje, faça uma das maiores declarações do universo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Sou muito amado e eu nasci para dominar na Terra. Quando a gente fala eu nasci para dominar na Terra, está escrito em Gênesis. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar, se não me engano, é Gênesis 1:26, se não me engano. E depois eu posso pesquisar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre todas as coisas, os animais, a terra, a natureza e tudo mais. Então muitas vezes a gente não sabe que nós viemos nesse mundo, mas nós viemos para dominar, para construir, para ser um ser dominador, porque nós somos a única espécie capaz de pensar e imaginar, né? E de ter esse conhecimento, essa inteligência. Então, o que eu quero explicar? Que você tem que fazer essa autoafirmação para você diariamente. Isso é muito importante você saber. Escreva aqui o que está em Colossenses 2:3. Escreve no nosso, ali nos comentários, o que você entendeu de Colossenses 2:3. Você tem um corpo. Seu corpo é seu carro, é um carro, faça uma analogia, o corpo é um carro. O piloto é a sua alma e o espírito é a estrada. Faz um desenho numa folha de um carro com um piloto e uma estrada. O carrinho, o piloto e uma estrada. Você vai fazer lá o desenho de um carrinho, o desenho de um hominho, de um piloto, de uma menininha e uma estrada. Com base na sua vida hoje, do que você tem na sua vida hoje, descreva embaixo de cada desenho do hominho qual a condição do carro, qual é a condição dele, como está o piloto, como que o piloto está. Escreva isso, faça de uma forma escrita, né? E a estrada, para onde que ela está indo? Vocês vão ver quão poderoso é quando a gente entende como eu estou, como é a alma, como é o espírito, e onde ele está fazendo de uma forma muito prática aqui de escrever. A Bíblia, tarefa número 4.
A Bíblia é um livro milenar de princípios e o livro de Provérbios é um rio de sabedoria. Durante o mês, o que eu faço? Eu faço todo dia. Eu comecei a fazer isso desde outubro do ano passado. Do dia 1 ao dia 30, eu faço a leitura de Provérbios do dia. Então, Provérbios 1, dia 1º, Provérbios 2, dia 2 e assim sucessivamente até o último. E todos os dias você faz a leitura de Provérbios e anota aquele versículo, aquele ensinamento que mais fez sentido para você. E aquele ensinamento que mais fez sentido para você, pratique durante o dia, ensine o próximo, fale sobre ele, né? E lembra, não é para falar de forma religiosa, defendendo a tua religião de A ou do B, porque nós temos aqui diversas pessoas, cada um com o seu credo, com a sua crença e tem que ser respeitado. Mas de uma forma de sabedoria, de entendimento, né? Então, isso daí é super importante para que a gente construa sabedoria e ela ser passada adiante. Tarefa número 5. O eco do teu silêncio faz a pessoa que fala ouvir a própria voz. Decida hoje ajudar 3 pessoas a ouvirem a sua própria voz. Fique você em silêncio, somente incentive essa pessoa a se ouvir, a ouvir o que nós estamos falando aqui. Fechou? Essas são as tarefas de agora, tá? E depois nós temos os versículos base, que o versículo base eu vou colocar também lá no grupo para que vocês possam ler. Tá bom, gente? Falando da chave 19, autoconhecimento, é importante a gente entender o seguinte. O nosso cérebro é a máquina mais poderosa que existe. Você tem aqui uma caixa, uma máquina tão poderosa que ela pode fazer o que você quiser e te levar para o caminho que você quiser. Só que para isso você precisa aprender a fazer, entender como que ela funciona. Você precisa aprender a lidar com ela. Vamos fazer uma analogia? Você é um piloto de carro de corrida. Imagine lá um piloto de Fórmula 1. Senta naquele carro com 1000 cavalos, com uma potência gigantesca, uma suspensão aerodinâmica, um negócio fenomenal, que você pode dar uma volta no circuito em 1 minuto. Desde que você esteja treinado e saiba exatamente como funciona cada componente do carro para você usar ele na hora certa. Outra situação de analogia. Imagine um cockpit de um avião. Quando você olha uma foto de um cockpit de um avião, aquele mundo de relógio, painel, equipamento, você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é difícil. Mas quando você começa a estudar, treinar e aprender, aquilo se torna fácil. E aí você vai ver que um painel de avião, ele é relativamente simples para quem tem o conhecimento. Então, o que eu quero trazer para a realidade aqui, fazer a gente pensar? O nosso cérebro, ele é uma máquina complexa, ele é uma máquina poderosa, mas nós precisamos saber como fazer ele funcionar. Porque dentro de um contexto, dentro de uma régua cultural, a gente foi inserido em um meio, seja ele cultural, seja ele religioso, espiritual, dentro de um contexto onde as pessoas falaram pra gente o que a gente tinha que ser. E aí você vai seguindo esse caminho. Quando você sabe quem você é, que você é imagem e semelhança do Criador, então você acaba entendendo como começa a funcionar o teu cérebro e como que você faz para poder acelerar o processo de aprendizado. E quando você coloca essa máquina para funcionar, é onde você trabalha o seu autoconhecimento. Entender quem você é. Como é o piloto? Como que está o meu carrinho? Para que estrada? Para onde eu estou indo? Porque aí você começa a desenvolver o seu propósito. Qual é o seu rumo de vida? E muita gente tem vivido uma vida, como que eu posso te explicar? Dentro de uma bolha, morna, dentro de um processo, de um ciclo, rodando, sem sair do lugar. Porque muitas vezes não quer aprender, não quer treinar, não quer
ser amante da instrução. E lá em Provérbios está escrito que sábio é quem ama a instrução. Tem gente que abomina a instrução. Já reparou quando você vai falar às vezes com uma pessoa, você vai dar uma instrução, a pessoa se rebela, se fecha e acha que sabe tudo? Esse é o verdadeiro tolo, ele não sabe que a instrução está encurtando o caminho para ele, né? Então, o autoconhecimento é descobrir o que eu sou, quais são as funções, para que eu sirvo, que função eu devo colocar em prática para acelerar o meu processo. Isso daí é importante na nossa vida. E aí nossa identidade é quem você é. Eu já sei a minha identidade, eu sou imagem e semelhança do Criador, de Deus. Eu sei que eu sou um filho amado por Ele, né? E para isso eu destravo diversas áreas na vida, porque eu sei que Deus está do meu lado, está no meu caminho, e eu sei que eu devo fazer de tudo para agradar Ele. Quando eu faço de tudo para agradá-lo e eu uso a sabedoria, eu uso o autoconhecimento, eu consigo ensinar outras pessoas, eu estou agradando a Deus. E o fato de eu agradar a Deus me faz prosperar na vida, em entendimento espiritual, familiar e assim vai. Então, tudo na nossa vida tem uma função. Tudo, a gente tem que aprender a questionar. Qual é a função da nossa vida? Para que a gente está nesse mundo? Não é para acordar cedo, trabalhar, receber o dinheiro, pagar a conta, no outro dia tá duro de novo e assim seguir um ciclo sem fim. O que eu preciso buscar a mais? Como que eu faço para me desenvolver a mais? O que eu preciso fazer para aprender os assuntos que eu gostaria? Nas tarefas a gente colocou lá, se você fizer as tarefas de uma forma sistemática, você vai conseguir descobrir isso daí. Coloca aí nos comentários o que você realmente poderia fazer para chegar naquele objetivo que você quer, que você sonha, para que a gente consiga descrever e conseguir fazer um trabalho junto aí. Eu tô longe de entender tudo que eu sou, mas já comecei e estou prosperando. Essa é uma frase de Comigol, nem sei quem é, mas é uma frase bacana que diz o seguinte: eu tô longe de entender tudo que eu sou, mas eu já comecei. E a partir do momento que você começa a se entender, você já começa a prosperar. Então, é importante, vamos esclarecer o seguinte. Nós temos as nossas funções: corpo, alma, espírito, tá? Corpo, ele foi feito para desfrutar dessa vida. O corpo foi feito para o desfrute. A alma foi feito para governar. E o seu espírito foi feito para vivificar. O que quer dizer isso? Quando a sua alma, quando sua mente, a sua alma entende, enxerga e vê aquilo, o teu corpo vai atrás e tem que desenvolver. O teu espírito está ligado com a luz do Criador. Então você, Deus, para mim é Deus. Para algumas pessoas pode ser energia, cada um vai falar do seu modo. Deus está ligado em você através de luz, através do Espírito. A tua alma ela serve para comandar o teu corpo, para fazer com que tudo aconteça. E o teu corpo vai ser o executor, o teu corpo é o seu escravo. É ele que vai desenvolver. Eu quero desenvolver, que habilidade que eu gostaria de desenvolver na minha vida agora? Eu quero malhar meu corpo e eu quero ter um bem-estar, eu quero cuidar da minha saúde. O que você precisa fazer para desenvolver isso daí? Quando você tem esse autoconhecimento, e na Bíblia existe um termo que chama Lesh Lehá, que é volte-se para dentro e se entenda dentro do seu silêncio. Volte-se para dentro e se pergunte: o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha estrada, com o meu carro? O que eu estou fazendo? E o que eu preciso mudar para eu conseguir avançar de uma maneira consciente? Então, esse é o entendimento da aula do autoconhecimento que eu quero passar para vocês. E entender, você tem lá um carro de corrida. Se você aprender as habilidades da vida, estiver disposto a aprender essas habilidades, você vai dar a volta no circuito
cada vez mais rápida. Muitos de nós, se sentar num cockpit de um carro de corrida, nós vamos dar uma volta, talvez com o carro engasgando, dando tranco, vamos levar 10 minutos. Conforme você vai aprendendo a dominar aquela máquina, vai entendendo, você vai baixando esse tempo. Quando você abaixa esse tempo, você vai dominando, você vai acelerando o seu processo, o resultado começa a aparecer. Na vida é igualzinho um carro de corrida complexo que você vai treinando, entendendo os componentes, entendendo as funções do carro, para que funciona a roda, a cambagem, para que funciona a aerodinâmica, como que eu troco a marcha na posição certa, para acelerar a volta e eu fazer ela no menor tempo. Traz isso para a sua vida. Se você entender dentro de diversas áreas da sua vida, você entender um pouco de cada uma e começar a treinar, sua vida começa a fluir de uma forma muito rápida. A prosperidade, ela tá aí para quem quiser. Só que você precisa destravar isso dentro de você. Ao passo que você destrava, você acelera o seu processo de crescimento. Quando você ensina alguém, você acelera o seu processo de crescimento. Porque Deus ele vai te entregando mais ferramentas, mais sabedoria e mais conhecimento para que você possa passar para frente, isso chama transbordo. Você passa para frente, o próximo vai aprendendo, vai ensinando o próximo, Deus vai te entregando mais conhecimento para você ir transbordando de novo. Que é isso que Deus quer da gente. Que nós venhamos a esse mundo para se transformar, aprender, cuidar do próximo e fazer com que o próximo avance. Então eu acredito que eu tenha deixado de uma forma sucinta uma explicação, acredito que ficou claro. E vamos fazer as tarefas agora para que a gente consiga desenvolver as nossas habilidades. Teremos inúmeras chaves pela frente. Cada chave vai ser uma habilidade que, se você pegar realmente com seriedade, você vai desenvolver. E você vai ver que você vai conseguir avançar de uma forma exponencial. E a exponencialidade é o que a gente quer na vida. Fechou? Então, encerramos essa aula. Obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha importante entender. Faz um grupo aí com alguém que você queira trocar essa ideia. Discute essa ideia. Coloca nos comentários. Põe um like no vídeo, porque isso vai fazer com que o YouTube entregue para mais alguém. E aí já começa o seu processo de transbordo. E incentiva alguém a se inscrever aí no nosso canal. Fechou? Então, obrigado, até a próxima aula, valeu!